Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Como que vocês estão? Como que vocês acordaram? Como que vocês dormiram? Eu espero que esteja tudo bem por aí, amém? Glória a Jesus, glória a Deus Todo-Poderoso, amém? Hoje nós vamos ler Atos, capítulo de número 23, certo? Atos, capítulo de número 23. Deixa eu arrumar isso aqui só um pouquinho, gente. Pronto. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês falam que eu fico linda de azul. O povo gosta que eu visto azul mesmo. Né, amor? Toda vez que eu ponho azul, azul claro, azul escuro, as pessoas falam, você fica bem de azul, bem de azul. Obrigada, gente. Eu gosto muito de azul. Shalom, pastora Jerusa. Tô tentando achar a Nani aqui nos comentários. Nani, manda um oizinho aí pra mim. Colocar você de ADM. Shalom, Oneida. Shalom, Júnior. Shalom, Sônia. Shalom, Flávia. Shalom para todos vocês, amém? Glória a Jesus. Pronto. Deixa eu ver. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Nossa, foi forte a oração essa madrugada, hein? Foi forte. Acho que eu tava motivada. Toda noite eu tô motivada. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de avareza. Se fosse você, eu já pegava um bloco de nota para anotar, amém? Não tá indo não, Nani. Eu não tô achando aqui a cópia, não. Mas qualquer coisa deixa assim, não tem problema não. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Aleluia. Apóstolo, Deus tem restaurado meu casamento. Glória a Deus. Queridos, o que acontece? A oração da madrugada, eu entro muito na parte de libertação, né? O apóstolo também, mas o apóstolo ele fica mais na parte da intercessão, porque se ele fizer uma coisa e eu fizer a mesma coisa, não dá. Então ele sempre fica intercedendo, ele pede mais, né? E eu já fico na parte da batalha. E quando nós estamos orando, o chicote está estralando nas costas do diabo. Então o diabo sabe que toda madrugada tá caindo o poder, a glória de Deus ali dentro daquela casa. Ele vai deixando, ele vai saindo desses ambientes. Porque todo dia nós estamos guerreando, nós estamos destronando. E só do fato de você estar na oração e o ambiente receber a oração, né? Porque qual que é a oração? Senhor, entra em cada casa agora. Senhor, entra em cada lugar agora. Nós tiramos agora toda a muralha de Satanás. E aí o que acontece? O diabo vai perdendo as forças. E aí o diabo que estava ali no seu casamento, o diabo que estava ali na vida de um filho, o diabo que estava fazendo não sei o que, ele tem que sair, ele leva as bagagens dele também, certo? Então, queridos, é muito poderoso, tá? Orar na madrugada é muito poderoso. O que nós temos feito é muito poderoso. Agora chegou, né? O que nós temos feito é muito poderoso, então continue, né? Não desanime, eu sei que às vezes não é fácil, né? Olha, só pra você ter noção, né? Ontem, eu após, né? Nós chegamos aqui em casa, era de tarde, e nós fomos da nossa deitada de tarde, nós acordamos só hoje. Mas por quê? O corpo, ele cansa. Então tem hora que eu falo assim, é o reset do sono. Eu durmo 10, 12 horas seguido, mas por quê? Pra tentar recuperar, pro corpo tentar, né? Então ontem nós dormimos, né? Bastante, né, amor? Porque o corpo, eu achei que eu ia acordar mais loguinho assim, não acordei. Acordei só hoje pra oração. Acho que foi umas 10 horas de sono. Então é cansativo pra mim também, é cansativo pro apóstolo também, é cansativo pra Nani, coitada, tá todo dia aqui conosco. Mas assim, o despojo, aquilo que nós temos colhido, tá?
Eu confesso para você, já pensei em parar diversas vezes, não foi, amor? Eu já pensei em parar diversas vezes. Só que quando eu vejo os testemunhos de vocês, olha, minha casa está sendo restaurada. Olha, está acontecendo isso. Olha, eu manifestei, eu fui liberta na oração da madrugada. Eu falo, meu Deus, eu não posso parar. Porque, queridos, não é sobre mim, mas é sobre o que Jesus tem feito através dessa ferramenta que não envolve só o apóstolo, mas envolve, né, a Nani também, envolve muitos dos nossos líderes que assumem esse lugar de orar na madrugada, de louvar. Então, valorizem esse tempo que nós estamos à frente, esse tempo que nós estamos aí como sentinelas, né? Que eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês de forma avassaladora, tá? Glória a Jesus. Vamos orar agora, amém? Para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Pai, te glorificar, Pai, por mais esse dia, Senhor Deus, abençoa cada casa, cada um, Senhor Deus, que está agora com essa live ligada, que a Tua glória venha a ser estabelecida, que o Espírito Santo possa falar com essa pessoa no dia de hoje, de forma, Senhor Deus, recalcada, sacudida, transbordante e avassaladora. Espírito Santo, eu te entrego o domínio, o controle dessa live, que não seja eu, mas você através de mim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra comigo em Atos, capítulo de número 23, tá? Atos, capítulo de número 23. O que a gente vai ver nesse capítulo? A defesa, né, no Sinédrio, né? Paulo vai causar divisão ali, ao mencionar a ressurreição. Nós vamos ver a visão de encorajamento, né? O Senhor promete a Paulo, né, testemunhará em Roma. Conspiração, né? Mais de 40 judeus juram matar Paulo. Então Paulo, em Atos, só vai perseguir o coitado. E nós vamos ver a transferência para Cesareia, né? Paulo é protegido por soldados e enviado, né, ao governador Félix para julgamento. Então nós vamos ver todos esses tópicos aqui hoje, tá? Então vamos lá. Paulo olhou fixamente, Atos 23, Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhes dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o seu Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? O que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não falem mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmão, sou fariseu, como era meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energeticamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritaram. Também, talvez um espírito ou um anjo tenha falado com ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados retirassem a força e levassem de volta a fortaleza. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O plano para matar Paulo. Então aqui o Senhor, né, aparece para Paulo e tranquiliza ele, fala: fica em paz, tá? O plano para matar Paulo
Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente para que não comeriam nem beberiam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram, jurando solenemente sobre pena de castigo divino, que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhe. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais e disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante a lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou, o preso Paulo me chamou e pediu que lhe trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. E o comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que o senhor quer dizer? Perguntou, e o sobrinho de Paulo respondeu. Alguns judeus pediram que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles, há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo, jurando solenemente sobre pena de castigo divino que não comeriam e nem beberiam antes de matá-lo. Então, estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e advertiu, não deixe ninguém saber que você me contou isso. Paulo é enviado a Cesareia. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou, preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador. De Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferiu para seu lugar seguro, para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo aos judeus para investigar o motivo das suas acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse pena de morte ou mesmo prisão. Fui informado, porém, de que uma conspiração para matá-lo e enviei de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores de que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antípatri. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Amém? Então, queridos, Paulo foi livrado aqui por ser romano, né? O fato dele ser romano fez ele, né? Ir ali para um lugar seguro para ele poder, né? Está esclarecendo as coisas, mas você vai ver que Paulo, todo o tempo, a perseguição. E quem queria matar Paulo eram os judeus. Eram os próprios judeus. Então, a perseguição é muito grande até os dias de hoje, ok? Então, amanhã nós vamos ver o capítulo 24. Esse mês vai até o quê?
vai até 27, 28, até o 28. Aí a gente vai começar em Romanos, tá bom? Certo? Ok, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o espírito de avareza, tá? O espírito de avareza é um dos braços, né, dessa entidade chamada Mamon, tá? Então, muitas pessoas, o Mamon não é só uma pessoa, eu quero que você entenda. A entidade chamada Mamon, ela pode influenciar no âmbito das finanças. Ou a pessoa vai querer, né, vai ter ambição demais por dinheiro, vai adorar demais os bens materiais, tá? Certo? Então eu quero que vocês entendam que o Mamon, ele pode manifestar de diversas formas. Um espírito de acumulação, nós vamos falar aqui também. Ontem nós falamos sobre o espírito da escassez, a mentalidade de uma pessoa que tem escassez. Como que funciona uma pessoa que tem escassez? Como que ela se comporta, né? Por que é interessante nós falarmos isso? Porque enquanto a gente não tem autoconsciência, eu sou assim, meu Deus, eu manifesto essas coisas, eu preciso ser transformado. Enquanto a gente não reconhece algo que a gente não tem como Jesus nos curar. Porque a gente acha que aquilo ali é normal, tá? Então tá, vou definir aqui para vocês o que é o espírito de avareza, tá? Então é uma influência que vem de Mamon. O espírito de avareza é um comportamento ou uma influência que leva uma pessoa ao desejo excessivo de riqueza e bens materiais. Então a avareza, queridos, não significa que a pessoa é uma pessoa desprendida de dinheiro, né? Essa pessoa, na verdade, ela tem uma ambição muito grande. Era uma pessoa muito capitalista, é uma pessoa muito ambiciosa e ela tem um desejo muito grande por riqueza, por bens materiais, diferente à escassez. A escassez, essa pessoa, ela tem muita limitação, tá? Muito medo. Acompanhado, aí está, agora, muita aptidão por riqueza, bens materiais, só que é acompanhado de egoísmo e falta de generosidade. Então a avareza é uma pessoa que gosta muito, um desejo excessivo por ter riqueza, por ter bens materiais, só que é acompanhado de egoísmo, ou seja, ela só pensa nela, e falta de generosidade. É uma ganância que coloca o amor ao dinheiro acima de qualquer valor espiritual, de qualquer valor social, tá? Até mesmo relacionamentos com Deus, relacionamentos entre família. Então, queridos, o avarento é uma pessoa que ele tem um desejo excessivo por dinheiro. Vou ligar isso um pouquinho assim, tá frio. É uma pessoa que tem desejo excessivo por dinheiro. Desejo excessivo. Só que é uma pessoa muito egoísta. Não é generosa em nada, tá? Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo... 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, fazendo favor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então vamos de novo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores, ok? Tem também Colossenses capítulo 3, versículo 5. Abra aí, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça e a avareza, que é idolatria. Então presta atenção. E a avareza, que é idolatria. Então a avareza é uma idolatria, tá? A avareza é idolatria também, tá? Então, eu vou primeiro trazer aqui as características de como é uma pessoa que está debaixo, tá? Desse espírito de avareza. Como que se comporta essa pessoa? Qual que é as características principais? Então, vamos lá. Nós estamos falando do espírito de avareza. Então, tem as características que vai, né? Então, primeira característica, essa pessoa tem um amor excessivo ao dinheiro, tá? Essa pessoa não pensa que o avarento é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem. Não, o avarento é uma pessoa que prioriza o acúmulo de riquezas, até mesmo acima de Deus, acima de qualquer coisa. Então é uma pessoa, queridos, que está juntando. Amor, ela só pensa em juntar, só pensa em guardar, tá?
essa pessoa, ela é muito egoísta e ela tem falta de generosidade. Então ela é uma pessoa que reluta em ajudar os outros, reluta em dar algo para alguém, tá? Mesmo ela tendo recurso disponível, dói nessa pessoa dar até um prato de comida. O avarento é aquela pessoa que ela calcula até o prato de comida que alguém vai comer na casa dela. Geralmente, queridos, o avarento é a pessoa que tem duas pessoas, então é 2 bifes, entendeu? É assim, é um bife para cada um, é a porção de arroz exata, tá? É uma pessoa que ela não quer perder dinheiro, nada, tá? É assim, ó, vai tomar café da manhã, é 3 pessoas, é 3 pão francês. Você tá entendendo? Isso é o avarento, tá? É a pessoa avarenta, tá? É a pessoa que não quer que chega alguém porque ela pensa tudo em economizar tudo. Ela não quer, ela não aceita desperdício, tá? Isso é o avarento, tá? Então é uma pessoa que tem extremo egoísmo, falta de generosidade, tá? E essa pessoa tá todo o tempo com medo de perder o que tem, tá? Ela todo o tempo tem muito medo de perder o que tem. Mesmo, medo constante de perder o seu dinheiro, os bens, mesmo em situações que são seguras. Então, por exemplo, essa pessoa, ela não confia que Deus pode cuidar da casa dela. Não confia que Deus pode cuidar da sua. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte, sim, fechar bem a casa e tal. Mas é uma pessoa, queridos, que ela é tão apegada aos bens materiais, que é aquela pessoa que às vezes não viaja para cuidar da casa. Não vai na igreja para cuidar da casa. Não vou sair para a igreja de noite porque é perigoso, o ladrão pode entrar. Então é uma pessoa que os bens materiais dominam ela. Não, eu não vou sair de carro porque eu não quero sujar o carro. Então por que você tem um carro? Então é mais ou menos isso. Às vezes, só dar um exemplo. A pessoa, ela prefere ir de a pé porque tirar o carro da garagem vai sujar o carro, às vezes está chovendo, tem lama. E é uma pessoa que a mente dela funciona onde os bens materiais governam ela, não ela governa os bens materiais. Então, por exemplo, o carro é para me servir. Então, se eu começar a servir o carro, você tá entendendo? Então, assim, se eu tenho uma casa e eu sou cativa, eu tenho que estar dentro dela para não ser roubada, então eu tô presa. Você tá entendendo? Então, o avarento, ele tem essa mentalidade. É uma pessoa que tem esse nível de mentalidade, só para você entender. Queridos, é complicado demais, tá? E o foco do avarento é lucrar a qualquer custo. O avarento, ele não faz nada se ele não for lucrar, tá? Tá disposto a prejudicar os outros, desobedecer princípios éticos. Então, às vezes, se precisar mentir, vai mentir. Se precisar dar um jeitinho brasileiro, conseguir uma coisa clandestina, vai conseguir. Então, queridos, preste atenção. O foco em lucros e qualquer custo. Então, preste atenção. Disposto a prejudicar os outros e a desobedecer princípios éticos para obter vantagens financeiras, certo? Então, a pessoa, o avarento, ele não se importa em passar por cima dos outros, em mentir, tá? Agora, uma característica do avarento é que ele está sempre insatisfeito. Ele tem uma insatisfação plena, contínua, tá? Ele nunca acha que tem o suficiente, mesmo acumulando riqueza. Ele nunca acha que tá bom o suficiente. Não, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E ao mesmo tempo, é uma pessoa egoísta que não consegue usufruir do que tem, não consegue, acha que usufrui, mas não usufrui do que tem, tá? Porque os bens materiais e as coisas governam essa pessoa, tá? Quem aqui conhece alguém assim? Eu tenho assim uma pessoa na minha família. Meu Deus. O carro governa, a casa governa, não vive, tá? Então vamos lá, presta atenção. Presta atenção aqui. Então, essa pessoa, ela... peraí, deixa eu só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Perdi aqui meu roteiro. Tá, então essa pessoa nunca está satisfeita com aquilo que tem, mesmo acumulando dinheiro. Nunca está satisfeita, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa já aposentou,
já tem, ela não para, ela quer continuar ganhando dinheiro, ela quer continuar, entendeu? Fazendo, porque ela acha que é trabalhar a vida inteira. Então é uma pessoa que não sabe parar, não sabe falar, não, agora eu vou desfrutar, agora eu vou viver, não, tá? Ela tem essa mentalidade de mais, tá? E é uma pessoa que na maioria das vezes tem desprezo pelo âmbito espiritual, tá? Então, dedica pouco tempo a Deus, né? Pois está sempre ocupada, buscando recurso material, trabalhando, né? Então, é uma pessoa assim que até pode buscar Deus, mas ela não tem uma entrega, ela não tem um compromisso, porque é mais importante, né? Outra característica, controle excessivo dos recursos, tá? Então, essa pessoa é aquela pessoa que ela conta caroço, tá? É aquela pessoa, por exemplo, que... Eu não tô falando que isso é errado, mas... Geralmente o avarento, a hora que ele tem oportunidade de falar pro filho pagar a água da casa, ele vai falar. Ó, filha, você vai pagar isso, vai pagar aquilo. Então, assim, esse tipo de pai, esse tipo de mãe, às vezes podendo prover, podendo falar, filho, pega esse dinheiro, junta pra você investir. Não, ó, você vai pagar agora aqui a conta. Eu não tô falando que isso é errado, mas é uma pessoa avarento, ele conta caroço. Onde ele pode se aliviar de uma dívida, ele vai se aliviar, tá? Ele é uma pessoa miserável, uma pessoa avarenta, uma pessoa que quer dividir tudo, tá? Que não corrobora, é uma pessoa que não dá, tá? Não dá, ela não vai beneficiar alguém. Sempre a mentalidade essa pessoa, como que ela pode me beneficiar? Como que essa pessoa pode me beneficiar? Então essa pessoa, o avarento, ele vê o tanto que você come, ele vê se você repete o prato na casa dele, ele vê se você vem muito na casa dele comer, tá? O avarento, ele pensa em tudo isso. Então, se ele vai na sua casa, ele pensa no que ele vai levar para... Então, assim, ele calcula tudo, tá? Então, isso não é narcisismo, não, isso é avareza mesmo, tá, gente? Isso é avareza, tá? Isso é avareza. Isso é avareza no extremo. É a pessoa, né, que... Só que o que acontece? O avarento, ele é muito ambicioso. Então, às vezes, ele manipula toda a família para economizar. E ele é a pessoa que joga ali na loteria todo dia. Às vezes ele deixa de comer bem, de proporcionar algo bom para a família, para jogar na loteria todo dia, porque é uma ambição desregrada, é uma ambição excessiva, certo? Tá? É dessa forma. Controle excessivo, tá? Então, controle excessivo, né, dos recursos. Então, a pessoa, o avarento, ele fala, ó, você demorou demais no banho, ó, tá gastando muita energia. Então, é uma pessoa que mede todos os recursos, certo? Tudo que ele vê que não tá gastando, ele corta, tá? Então, ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa, né, que tem essa personalidade. Então, vamos definir o avarento. O avarento é alguém que tem excesso e desejo de enriquecer pelos bens materiais, mas é muito egoísta, tá? E não tem generosidade, tá? É a pessoa aqui, querido, que não vai dar o dízimo. É a pessoa que vai falar assim, não, o dízimo vai fazer falta demais. Com esse dízimo eu pago água, luz, eu pago isso, eu pago aquilo. Não, e outra, aquela igreja lá, todo mundo rouba. Então, geralmente, o avarento, ele tem essa mentalidade, tá? Ele tem essa mentalidade, ok? Então, vou dar exemplos aqui no cotidiano de como o avarento, ele pode, né? Agir. Então eu falei pra vocês, vai comprar pão pro café da manhã. Eu não tô falando que ele não compra, mas se ele for comprar, ele vai comprar um pão para cada um. Ele vai comprar um pão de queijo, ele compra lá 2 pão de queijo para cada um. E ele já chega e fala, ó, é 2 para cada, certo? Então é uma pessoa que calcula tudo, ela calcula até nisso. Não é uma pessoa que compra pra sobrar, pensando que pode chegar alguém ali, entendeu? E queridos, é muito difícil viver com uma pessoa assim. Tá? Ainda mais quem é da abundância, quem não gosta. Gente, eu vou falar pra você, eu não gosto que ninguém me rediga comida, você tá entendendo? Se tem uma coisa que eu acho terrível, é isso, tá? Vamos lá. Porque eu sou uma pessoa abundante, eu gosto de ter pra mim, pra quem vai vir, você tá entendendo? Tá? Então vamos lá. Outra coisa, essa pessoa faz o almoço calculado. Então, por exemplo, se você chegar na casa de uma pessoa avarenta,
provavelmente não vai dar comida. Ou alguém vai ter que comer menos. Porque o almoço ali naquela casa é calculado. Ou é para sobrar para janta, tá? Então é muito calculado ali. Então então essa pessoa geralmente explora os funcionários, tá? Pagando salários injustos, tá? Para aumentar os seus lucros, prioriza ganhos financeiros, né? Tirando o bem-estar da família, eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, é uma pessoa exploradora de funcionário. Não, eu vou pagar isso aqui, se quiser, busca outro emprego. Então, uma pessoa que não pensa no funcionário. Nossa, esse funcionário ele tem água, ele tem luz, ele tem uma família. É uma pessoa que não tem essa compaixão, não pensa dessa forma, não pensa desse jeito, né? Eu vou bonificar o meu funcionário. Não, ele não pensa dessa forma. E ele prioriza ganhos financeiros, né? Ele prioriza os ganhos financeiros, tá? Até se ele puder prejudicar a família, ele prioriza também, tá bom? Para ele mesmo, para enriquecer, tá? Ele evita ajudar os familiares, evita ajudar as pessoas, né? Porque ele acha que todo mundo quer usar ele de degrau para enriquecer, quer abusar, quer passar a perna. Então, o avarento, ele acha que todo mundo quer roubar ele, todo mundo está interessado no que ele tem. Então, o avarento, a mentalidade dele não, ele está interessado no que eu tenho. Ele está interessado, então, quem já viu essas pessoas repetir? Não, o fulano, ele fica vindo aqui, mas ele está com interesse, né? Então, essa pessoa todo tempo acha que o outro tem interesse das suas coisas, tá? Na vida espiritual, como eu disse, a pessoa tem relutância para dizimar, para ofertar, acreditando que é um mau gasto, que o pastor rouba. Para que eu vou ficar dizimando? Para que não? Pastor tudo, eles não sabem nem. Então é dessa forma, queridos, tá? É desse jeito. Eu não vou ficar dando dinheiro para a igreja, não. Para que ficar dando dinheiro para a igreja? Para ficar ali deixando o pastor engordar? Então é isso, entendeu? Você vai ver essas falas, tá? Então essa pessoa nunca faz pensando que ela tá fazendo para Deus, ela faz pensando que ela tá fazendo para o homem, tá? Isso é a mentalidade do avarento, tá? E o avarento, ele coloca os negócios acima da adoração a Deus, das práticas espirituais. Então, por exemplo, se essa pessoa precisar sacrificar o domingo, que é o único domingo às vezes que vai na igreja, ele vai sacrificar porque o dinheiro fala mais alto, os bens materiais falam mais alto, tá? Olha só, tá? Agora, essa pessoa, o avarento, ele tende a ter coisas para ostentar, para competir com os outros. Só que esses bens materiais acabam dominando a vida dessa pessoa. É como eu disse para você. A pessoa tem uma casa boa porque quer ostentar. Então, o avarento, ele é um ostentador também. Não pense que ele não é. Então, o avarento, ele também é um ostentador. Então, ele tem, às vezes, as coisas para ostentar, para falar que tem. Só que aquele bem material governa ele. O bem material dele governa ele. O carro governa ele. Tá? A casa governa ele. E eu dei o exemplo aqui. Não viaja se não tiver alguém para cuidar da casa. Não confia que Deus pode cuidar, que Deus pode acampar o anjo ali, tá? É dessa forma, tá? Na vida espiritual, deixa eu ver aqui no consumo, né? Acumula bens, tá? E propriedades sem uso por puro desejo de posse. Então, é aquela pessoa, queridos, que às vezes morre, tá com o colchão cheio de dinheiro. A pessoa morre e aí vai descobrir que tinha isso, que tinha aquilo. Então, geralmente, os avarentos, eles às vezes adquirem coisas e a família não sabe que tem. Às vezes essa pessoa tinha terreno, tinha lote. Quem já viu isso aí? E aí ele não contou para ninguém da família, porque a mentalidade dele ou dela era assim: se eu falar, as pessoas vão querer o que eu tenho, vão querer me passar a perna, tá? E agora, para mim, uma das piores coisas da personalidade do avarento é isso aqui: fazer economias exageradas, tá? Em situações, tá? Que pedem um gasto maior, como saúde, como educação, tá? Então, por exemplo, é igual eu falei, compra a comida contada, compra as coisas mais inferior para aquela família, não investe em saúde, às vezes pode ir num bom médico, fica ali no posto. Eu não tô falando que a saúde do Brasil é ruim, mas
vamos lá comigo. Se você tem dinheiro para ir no melhor especialista do Brasil, você tem dinheiro para ir, para ser atendido essa semana, por que você vai esperar 6 meses? Às vezes você tem uma enfermidade que pode piorar, porque você não quer gastar, você quer ir pela forma pública. Então isso, querido, é uma avareza, tá? E tem pessoas que assim, às vezes apareceu ali um nódulo. Ah, não, eu vou esperar, espera 6 meses, esse nódulo fica maligno, remaligno, enquanto que podia ter ido ali no começo, tá? Então tem pessoas que são assim, tá? E outra coisa, né, que eu acho ruim, que essas pessoas medem as outras pessoas pelo valor de posse que tem. Então um avarento, você vai ver ele tratando bem alguém que tem posses. Você vai ver ele desdenhando de alguém que é um pobrezinho. Porque para ele, o valor da pessoa é medido, tá? Pelo que ela tem, pelo que ele tem. Então, o avarento, ele trata muito bem quem tem dinheiro, ele trata muito melhor quem tem, igual, por exemplo, isso aqui é o dono do supermercado tal, da farmácia tal, é outro tratamento. Agora, quando é um coitado, quando é alguém que não tem nada, você vai ver que o tratamento dele é outro. Então, assim, o avarento, ele faz economias exageradas, tá? Economia exageradas. E, assim, economia da água que toma banho, tá? Economias, assim, queridos, exageradas, tá? Economia exageradas. Mas, geralmente, é uma pessoa que, se tiver que beneficiar, vai beneficiar a si mesmo, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando tem um pai avarento na família, ele se veste bem, aí a família, todo o resto, igual trapo. Então é alguém que, por exemplo, geralmente o pai avarento, ele tem a roupa de marca, uma roupa boa, porque ele quer ostentar, mas geralmente a família com roupa lá da loja do 20, da loja do 30, porque ele compra roupas, as melhores roupas para ele, mas para a família é o pior, tá? E é assim, é dessa forma, tá? Que acontecem as coisas, certo? Então, e às vezes essa pessoa vai num bom médico. O pai, né, dessa família vai num bom médico, mas o resto não tem que ir no público, tá? Então tem essas, né? Essas coisas que a gente vê e que eles não pensem que é incomum, é muito comum, tá? É muito comum. É muito, muito comum. Então, o que eu quero que vocês peguem, né, dentro dessa personalidade da avareza? Pessoa que ama o dinheiro, idolatra o dinheiro, é movida pelo ganho, tá? E quando essa pessoa pode, tá? Ela vai ostentar, ela vai ter algo bom sim, mas é para ostentar, mas geralmente, tá? Geralmente, os bens materiais vai governar essa pessoa, ok? Para mim, o que mais chama atenção na mentalidade da avareza é as economias exageradas. É umas economias que, é igual eu falo para você, para que você vai economizar a água que você toma banho? Você pode... Porque, queridos, eu vou falar assim para você, às vezes, tomar um bom banho, a pessoa não toma um bom banho porque ela tem que tomar banho logo, então aí todo mundo naquela casa é oprimido que não pode demorar no chuveiro. Por quê? Senão vai gastar água, vai gastar energia. Tá? Então acaba trazendo opressão dentro da casa. Não pode comer demais porque tem que sobrar. Então a pessoa tem medo até de comer uma banana a mais, tem medo de a pessoa dentro da casa, porque há uma militância muito grande sobre economia, certo? Então assim, é uma opressão muito grande. E aí, o que acontece? A criança, a pessoa que ela cresce nesse lar, querendo ou não, ela adere costumes. A não ser que ela fale, eu não quero ser assim. Mas, queridos, quando a gente é forjado num ambiente de fartura, ou de escassez, ou de avareza, querendo ou não, a gente traz isso para nós, para nossa família, a gente traz isso para nossa vivência, a gente traz esse tipo de coisa, tá? E é terrível, porque depois você fica preso nessas coisas. A sua mente fica presa nessas economias que não são necessárias, tá? Eu acredito que temos que economizar, com certeza. A economia ela é bem quista em qualquer lugar, mas ao ponto de você oprimir alguém, ao ponto de você causar confusão dentro de casa, ok? Certo? Perfeito. Então, queridos, isso é o espírito de avareza, né? Qual que é a diferença do espírito de escassez? Escassez é uma pessoa, tá?
Lembra que eu falei para vocês, a escassez é aquela pessoa que tem um falso discurso de humildade. Eu não quero, eu não ligo para as bens materiais, eu não ligo para dinheiro. Só que não, na verdade, é uma fuga de não ter sucesso, de ter medo de ir atrás do sucesso, porque a pessoa que tem um espírito de escassez, ela tem muito medo do fracasso, muito medo de arriscar, muito medo de fazer. Então ela tem um falso discurso que ela não quer, que ele não precisa, isso e aquilo, e acaba sempre pensando no lado negativo, pessimista, que não vai dar certo, que vai faltar. Então o escasso, ele sempre pensa na falta, só que não é uma pessoa que arrisca. Já o avarento não, o avarento é uma pessoa que ganha, que trabalha, que vai na frente, só que é uma pessoa que idolatra esses bens materiais, é uma pessoa que ama o carro, ama a casa, só que é uma pessoa que todo tempo quer economizar, todo tempo quer lucrar em tudo, tá? Todo tempo quer economizar, todo tempo. Então vocês viram qual que é a diferença de um para outro, tá? Então a gente, né, tá repreendido. Se você se identificou hoje, tanto ontem, né, no espírito de escassez e hoje no espírito de avareza, então você tem que começar a falar: Senhor, eu não quero ser dessa forma. Então, qual que é aqui o ato profético que você deve fazer dentro dessa visão do espírito de avareza? Senhor, eu rejeito hoje esse altar de mamão na minha vida. Senhor, eu tenho adorado mais o dinheiro, mais as coisas, mas eu quero hoje, Senhor Deus, adorar mais o Senhor. Senhor, tira todo o trono de avareza do meu coração. Senhor, tira todo o egoísmo do meu coração. Senhor, me ensina a ser generoso, me ensina a compartilhar. Me ensina, Deus, a me libertar disso, Senhor. Me ensina, Senhor Deus, a parar de querer tudo só para mim, Senhor. Me ensina a querer lucrar em tudo, a querer ganhar em tudo, a querer economizar tudo. Fala, Senhor, me ensina a ser generoso. Fala, Deus, então, lembra que eu falei para vocês? A gente só é liberto de algo quando a gente vomita isso pra fora. Fala, Deus, eu fico reparando no tanto que as pessoas comem na minha casa. Eu fico reparando, Senhor, quando eu faço um almoço aqui, se a pessoa traz alguma coisa ou não. E eu fico irritado se a pessoa não traz nada, porque eu acho que a pessoa tá se aproveitando de mim. Porque esse é o espírito de avareza. Queridos, se eu te chamar para vir na minha casa, eu não fico pensando que você vai trazer alguma coisa ou não. Se eu já me disponibilizei a te dar um almoço, eu vou dar completo. Agora, tem pessoas que fazem um almoço e ele já conta com a parte que você vai trazer. Isso é o espírito de avareza, tá? Isso é um espírito de avareza. Então, você vai hoje dizer para o Senhor: Senhor, pega as situações que você percebe que você tem avareza e fala: Senhor, eu sou assim, eu me comporto assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá repreendido toda a gripe, em nome de Jesus. Então, você vai pegar hoje e vai dizer isso: Senhor, me perdoa quando eu fico pensando, eu chamo alguém para sair, eu fico pensando que se essa pessoa vai pagar parte dela ou não, porque eu não quero pagar parte dela. Queridos, olha, eu quero que vocês, né, o avarento, ele é assim, ele vai sair, ele quer que cada um pague a sua parte. Para ele é um caos ele ter que pagar alguma coisa para outra pessoa. Então é aquela pessoa que é tudo contadinho e se come fora, né? Porque para o avarento, comer fora é um gasto desnecessário. Para o avarento, né, amor? Comer uma pizza fora é um gasto desnecessário. Então, geralmente, e quando vai, tem que dividir, tá? Então, a pessoa avarenta. Agora, o avarento também, queridos, ele se dói pelo que você gasta. Então, por exemplo, vamos supor que eu chamo uma pessoa avarenta para ir numa churrascaria boa, igual eu aposto com esses dias. E lá eu pego, falo: não, vou pagar para você. Dói no couro dessa pessoa gastar tanto dinheiro numa churrascaria, gastar tanto dinheiro ali num lugar bom. Para essa pessoa é um absurdo. E aí ela se dói por um dinheiro que nem é dela, mas porque isso já é intrínseco dela. Como que você pagou isso numa roupa? Isso dói no avarento. Porque o avarento, ele acha um absurdo, tá? Então, o avarento, ele quer cuidar do dinheiro alheio, certo? Não, mas como que você gastou tanto? Como que você comprou um móvel para sua casa nesse valor? Com isso aí você comprava isso e aquilo. Então, é uma pessoa, querido, que além de cuidar da sua própria vida, cuida da vida de todo mundo. E dói no couro dele o que o outro gasta, tá? Dói no couro dele o que o outro compra, o que o outro faz, porque ele não tem coragem de fazer.
tá? Porque, e se ele fizer, ele vai fazer na medida que ele acha que suporta, tá? Então é dessa forma. E faz comparação. Nossa, dava para comprar 5 pacotes de arroz. Exatamente. A pessoa fala, meu Deus, que exagero. Para que tudo isso? Precisava gastar tanto assim? Então é uma pessoa que, ela mesmo ela sendo beneficiada, ela acha ruim porque ela não consegue desfrutar da riqueza, desfrutar do que tem, desfrutar, não consegue, tá? Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que vocês venham ter um dia excelente, um dia maravilhoso. Não dá tempo de eu falar o outro, tá? Amanhã eu vou falar sobre o espírito mulambo, que é tremendo também, o espírito de acumulação, tá bom? E amanhã o chicote vai estar lá. Que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Um beijo grandão no seu coração.